Saudações, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre habilidades comportamentais para profissionais de sucesso no mercado condominial. Eu quero começar agradecendo o Dr. Francisco Egito, a Comissão de Direito Condominial da ABA, que nos proporcionou esse momento. Eu estou aqui representando hoje a comunidade SEX, Experts em Condomínios, né? Com certeza você já ouviu falar, a nossa mentora, a doutora Andréa Resch. Meu nome é Alaine Oliveira, sou advogada especialista em direito imobiliário e condominial, sou uma das idealizadoras. Ajuda aí, gente, com essa palavra. Idealizadora! Isso! Do podcast Jurídico Diz Que Pode, o seu podcast condominial, né, lá em São Paulo. Convido vocês, inclusive, para assistir. E hoje estou aqui dividindo a mesa com essas 4 amigas, também da comunidade SEX. Né, eu vou passar a palavra para que elas mesmas se apresentem, começando aqui pela doutora Soraya. Obrigada, Alaine. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, também participando do podcast. Agradecer ao Dr. Francisco Egito, a ABA, por estar cedendo esse espaço para nós, estar compartilhando aqui conhecimento sobre o mundo condominial. Meu nome é Soraya Moça, sou de São Paulo, capital, também especialista em advocacia condominial, idealizadora do podcast Jurídico Diz Que Pode, dividindo espaço aqui para compartilhar esses assuntos que correm no dia a dia. Denise, vou passar a palavra a você. Obrigada. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Debutando no podcast, meu primeiro podcast, vim até com a nossa luzinha, né? Da comunidade Expert em Condomínio. E eu quero primeiro agradecer, né, o Dr. Francisco Egito por esse espaço que ele nos proporciona hoje. E assim, eu sou Denise Nascimento, advogada, expert em condomínio, sou do Rio de Janeiro. E um prazer enorme, muito prazer poder estar estreando hoje com vocês. E eu passo agora para a nossa colega, né, a doutora Marília. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que vocês vão assistir isso. Mas é um prazer estar aqui com as amigas, para a gente falar do que a gente gosta. Agradecer a oportunidade para o professor Egito, pessoal da ABA, muito bom estar aqui com vocês. O meu nome é Marília Sarmento, eu sou advogada, especialista em direito imobiliário e condominial, atuo em São Paulo e atendo o Brasil inteiro. E tem uma live às quintas, né? Temos uma live às quintas, que chamam Quintas Regularizadas, toda quinta-feira, 20 horas, no meu perfil do Instagram. Falando sobre regularização, mas a gente fala também sobre várias outras coisas. Isso que legal, né? Bom, todo mundo sabe que no mundo antes pandemia, hoje nós temos um marco na história, né? Porque não tem como não falar. Mundo antes pandemia, mundo pós-pandemia. Mundo antes pandemia, a questão da inteligência emocional, ele era importante, mas não era tão difundido como é hoje. E hoje, depois da pandemia, eu acredito que, né, tem até aquele trocadilho que as pessoas falam, porque a pandemia melhorou as pessoas. Eu discordo disso, porque justamente eu acho que a pandemia ela só exaltou quem você é. Quem era bom continuou sendo bom, melhor ainda, e quem era ruim ficou pior ainda e mostrou ali suas garras, né? Foi a oportunidade, o start ali. E aí, nós temos um desafio. Tanto as empresas precisam desenvolver habilidades para que, né, o profissional de hoje ele tenha condições de ter sucesso no mercado. E no condomínio, né, que é o nosso mundo, não é diferente. E aí eu quero ver das doutoras, né, aqui no nosso bate-papo, o que isso influencia na vida do síndico, na vida do advogado, quais são essas habilidades, né, que a gente pode aí estar desenvolvendo, doutoras? Vamos lá, vou iniciar então. Isso. A gente sempre, quando fala de síndicos, a gente está falando de gestão de pessoas, né? Então, acho que o primordial sempre são quem está coabitando o local. É óbvio que tem as funções que estão agregadas ao exercício da sindicatura que ele assume, que é gerir o condomínio. Mas hoje em foco a gente está falando em tratamento, né? Então vamos especializado em pessoas. E o síndico a gente diz que, até a gente fala isso também no podcast, que tem que ser, é bom que seja vocacionado, porque envolve muitas questões de todos os aspectos. Desde da contratação de pessoal, da gestão do pessoal que é contratado diretamente pelo condomínio, de forma orgânica ou terceirizada, e isso tudo vem para o síndico e principalmente o condômino. E dentro do condômino a gente tem da casa do condômino tem a criança, tem o pet que faz parte hoje da família, e tudo isso envolve uma gestão que tem que ser muito eficaz. Eu sempre privo de que o primordial, na verdade, é o diálogo. Então, o síndico ele tem que ser um bom ouvinte e, sempre que possível, também um bom mediador.
e dali decorre as diversas técnicas que existem hoje e que quem tem essa especialização na mediação consegue bem aplicar, tanto no dia a dia profissional como na vida pessoal, que também entendo que seja muito importante, para fazer com que tudo fique mais harmônico. Mas o síndico nem sempre está preparado para isso, assim como também não está preparado para atuar com todas as dificuldades que existem dentro de um condomínio. E a gente pede sempre que faça o socorro aos profissionais habilitados, né, para que dessa forma tenha base e mais tranquilidade também no dia a dia. Então, eu começo com o diálogo e a mediação, porque também, como advogada mediadora, não vou deixar de fazer propaganda da mediação, que é extremamente importante, um recurso atual, né? Hoje em dia a gente já usa nos tribunais, a arbitragem, nos contratos, então acho que isso faz muito parte. Então aqui é uma característica que se o síndico tiver e puder aprimorar, melhor. E aí a gente vai discorrer de outras que ele também pode implantar no dia a dia. Com certeza. Sobre essa questão de comunicação, doutora Denise, o que você nos diz, né? Que você também é uma advogada experiente, já de anos aí lidando, né, com esses imbrólios. Pois é, nós estamos aí, né, nos condomínios, lidando com pessoas, né, isso é muito bom. Eu queria iniciar falando, assim, um pouco da diferença do que a gente percebe no dia a dia, né, em relação a ter essa consciência de desenvolver essas habilidades. Quando você se depara com um síndico morador, é aquele síndico, né, que se predispõe, né, a estar ali, mesmo sem, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, sem um conhecimento técnico, né, para ajudar a comunidade, para ajudar ali o ambiente que ele mora, da diferença para o síndico profissional, né? Então, quando a gente chega num condomínio onde você tem um síndico morador, a gente percebe que as questões, elas são as dificuldades, né, de consciência de ter que desenvolver essas habilidades é maior, porque muitas vezes fica naquele problema do dia a dia, né? É um problema com o vizinho que você, né? Tá muito latente, né? Isso, é muito latente. E quando você se depara com um síndico profissional, a gente percebe que acaba sendo muito mais fácil a gente levar a consciência daquele síndico profissional de que ele precisa desenvolver essas habilidades e muitas vezes, né, a gente acaba encontrando, vendo já ele, né, com essas habilidades e reconhecendo às vezes a fragilidade. Qual habilidade eu preciso melhorar, né? Então, por exemplo, a comunicação, ela é fundamental. Eu acho que tem, do meu ponto de vista, duas habilidades, que é a comunicação e a capacidade de escuta, ela é fundamental para você ter uma vida harmoniosa, para você poder estar de forma harmoniosa nesse ambiente condominial. O que a doutora... Então, eu vejo exatamente isso. A Soraya e a Denise tocaram num ponto importante. Assim, não basta ter a capacidade técnica, né? Não basta, eu vou ser um síndico profissional, vou fazer o melhor curso, vou tirar as melhores notas, vou me capacitar tecnicamente, hard skills, né? Então, não basta. E outra coisa, aí a gente volta para soft skills, né? Que a gente fala sobre a capacidade de lidar com as pessoas. E aí você se acha competente enquanto síndico profissional, capacitado, né? Devidamente certificado e tudo mais. E você vai e concorre, né, numa sindicatura e tudo mais, e você acha que você vai ser capaz naquele empreendimento específico, naquele condomínio específico. E, no entanto, o que acontece? Existem condomínios e condomínios. O perfil dos moradores muda. Será que eu tenho essa competência, essa inteligência emocional para lidar com esse tipo de morador, com esse tipo de vivência, com essa comunidade? Porque a gente tem... o condominial é legal, é desafiador, e justamente por isso, porque apesar das pessoas acharem que é sempre a mesma forma, né, que segue uma esteira de produção, assim, nunca é, né? Nunca é. Então, assim, você lidar com as pessoas é a parte difícil, assim, eu exatamente penso assim, porque a parte técnica, a parte contábil, fazer, né, a prestação de contas, que ainda todo mundo acha que é o grande fantasma da coisa, no entanto, muitas vezes não é, porque o condomínio, ele tem essa característica, né? Às vezes você tá num condomínio onde a maior parte das pessoas que habitam ali são idosos. Aí você tem um tipo de linguagem, você tem um tipo de comunicação ali, né?
E, no entanto, você pega um outro só de estudante. A sua dinâmica é outra. Os seus problemas são outros, né? Então, eu acho que tem que complementar, assim. O que me falta, eu tenho que buscar, né? E essa é a importância que a gente sempre fala de ter o suporte técnico, um olhar técnico que está de fora, ainda que seja um síndico profissional, ele vive a realidade do condomínio. Mas você ter um olhar de alguém de fora, um suporte, né? Uma pessoa que tecnicamente te aconselhe, né? Te instrua, te dê um suporte nessa vivência, eu acho que alivia muito a vida do síndico, porque não é fácil esse Eu vou até me permitir fazer um comentário que a gente costuma usar essa expressão, né? Que o condomínio é um organismo vivo. Então, hoje, aquele grupo de jovens, se ainda habitar naquele imóvel, vai amanhã se tornar um grupo de idosos. Exato. Então, o perfil que se aplica hoje já não vai ser aplicado amanhã. E essa questão faz muita interferência até no fato de você implementar uma nova tecnologia. Então, a gente pega um condomínio de mais idosos, e aí tem que baixar aplicativo para tirar boleto, baixar aplicativo para fazer locação do salão. A dificuldade, exato, a dificuldade deles é muito maior em adaptar-se a isso. Às vezes até nem tem um aparelho, porque tem essa resistência também, que não tem essa possibilidade. Então, é perfeita a tua colocação, porque de fato a gente tem que estar atento a isso, o síndico orgânico ou profissional tem que estar atento a isso. E é interessante que você colocou, né, Denise? O síndico profissional, ele já traz aquilo que ele precisa estar mais bem preparado para melhor atender. E o orgânico, de repente, ele chegou ali sem preparo nenhum. Sobre essa questão do síndico orgânico, uma coisa que eu percebo muito é o seguinte: muitas vezes, né, por eles morarem, na maioria das vezes, nos condomínios, eles se sentem na obrigação de estar 24 horas disponível ao condômino. E tudo que acontece ali, qualquer conflito, eles entendem como é pessoal, é comigo. E não é assim, né? Primeiro, porque ele não é empregado do condomínio, ele não tem que estar lá 24 horas. E isso tem que ficar muito bem claro ali para a coletividade. Segundo, porque ele também tem uma vida, então ele precisa cuidar das emoções. A partir do momento que você começa a desenvolver, né, esse soft skills que a gente chama hoje, que são as habilidades comportamentais e socioemocionais, você começa a entender que não é sobre você, é sobre o outro. Só porque eu tô... as pessoas, elas têm uma falsa noção de empatia. Então, o que acontece? Eu tô na minha função de síndico. Eu preciso exercer a minha profissão aqui dentro, certo? Eu tenho regras a cumprir, regras da convenção, regras do Código Civil, regras de cobrança. Então, não é porque eu entendo a tua situação que tá desempregado ou que você tá num momento difícil que eu não vou que eu tenho que deixar de fazer o meu serviço. Isso não é empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, sendo a outra pessoa, com a cabeça do outro, sentindo o que o outro está sentindo. E não, coitadinho daquela pessoa, eu não posso fazer nada. Então, tem todas essas questões. Essas habilidades emocionais, em que hoje a gente tem tanto ouvido por aí, e também falado, inclusive, aconselhado os nossos clientes, é justamente no sentido de que ele desenvolva um trabalho saudável, tranquilo, e foge daquela esfera. E o que você falou, Marília, sobre condomínio é muito importante, porque no condomínio a gente percebe uma peculiaridade. Diferente das empresas, que você vai mudando os setores, no condomínio chega um tempo que o síndico fala assim, bom, aqui deu pra mim. Parece que o casamento ali rompeu, não dá mais certo. Por mais que ele esteja ali há vários anos, né? Então, hoje é muito importante que o síndico, ele desenvolva, principalmente o síndico morador, né? Essa é a minha visão dentro desse aspecto. Outro ponto que eu acho muito importante é a questão da escutativa, que a Denise trouxe, né? E a escutativa, a Soraya, como mediadora, traz uma visão pra gente dentro da questão da mediação sobre essa escutativa pro condomínio. O que o síndico tem que estar atento, né, nesse olhar? O que realmente é a tal da escutativa, né? Porque as pessoas ouvem, mas às vezes elas não fazem ideia do que se trata. Sim. O próprio nome já traz, né, um conceito. É você prestar atenção no que o próximo está dizendo. Aqui eu não posso, inclusive, deixar de fazer menção em nome da doutora Ana Luísa Pretel, especialista na mediação em área condominial, que em breve deve estar conosco também. Com certeza. Mas tudo isso precisa ser atentado pelo síndico nesse sentido, porque se você se propõe a fazer um curso, você vai se aprofundar nas técnicas, né? Um curso de mediação, conciliação. No entanto, se você não tem esse preparo, você pode estar se socorrendo de um mediador, um conciliador, para dentro do próprio condomínio, e não é incomum.
Porque o síndico, às vezes, acaba tendo que ficar aquela situação que você colocou, não consigo ficar a favor, não posso, né, até porque ele tem que manter uma postura neutra, mas não quero ficar a favor do vizinho da casa, do apartamento 101 e nem do 102, porque depois... Então, é um meio que ele pode se utilizar, trazendo um terceiro diverso, de fora, que de forma neutra vai conseguir pacificar, ou pelo menos buscar o que foi que ensejou tudo aquilo, porque muitas vezes o que a gente vê é a ponta do iceberg. Então, ali embaixo, né, deve ter alguma coisa que gerou aquele desconforto entre os vizinhos. Então, começou com arrasta um móvel um pouco mais alto, outro devolveu com uma música mais alta, não se falaram, às vezes nem foi proposital, mas acaba se criando uma grande confusão. Então, acho que é importante o síndico ter essa consciência, que ele precisa estar atento a buscar os profissionais adequados para cada tipo de setor, cada tipo de situação. Então tem lá uma discórdia, algo que ele possa sim estar participando, porque é diferente de direito de vizinhança. A gente deixa claro que o direito de vizinhança, o síndico tem que ter atenção, que talvez ele ali não deva mexer. Não é a briga do marido e mulher, que hoje já ele tem aquela obrigação de estar comunicando, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento de onde que ele atua. Então, o direito de vizinhança entre vizinhos é algo que precisa ser levado ao judiciário, sem antes estar, lógico, sempre buscando a mediação. Talvez o síndico ali não possa mexer. Então, eu entendo que ele tem que ter esse discernimento. Tá na dúvida? Consulta o corpo jurídico, consulta a própria administradora pode orientar e o próprio mediador em si. E a escutativa é algo que, se ele desenvolver, ele vai aplicar na casa dele, no serviço dele, com a família dele. Então, é válido para qualquer um de nós. Porque a gente está acostumado a escutar, né? Você ouve, mas você não... Ou melhor, você escuta, mas você não ouve o que a pessoa está dizendo. Escutando e ouvindo. Né? Existem dois momentos, né, escutativo, no meu olhar, tá? E até sempre falo sobre isso. Às vezes a gente fala... Não, a gente escuta, então eu tô com a minha escutativa, eu escuto o que você me diz. E qual é a minha resposta? Será que você entendeu também o que eu preciso dizer, né? Então, assim, é uma escutativa de lá e uma escutativa de cá. O condômino também tem que ter... porque às vezes a gente fala, mas a mensagem que chega lá não é exatamente a que eu gostaria que ele entendesse, né? Aí a recusa. Exato. E daí gera um conflito. Eu estou falando, eu estou instruindo, eu estou gerindo, que é a função do síndico, justamente, que é o que a Soraya acabou de falar. Ele não é o pai de todos, né? Ele não tem que dar a solução na hora ali para ele dar a solução. Ele tem que conduzir, né? Ele tem que achar uma solução, não que exatamente parta dele. E essa comunicação é interessante, porque às vezes eu faço uma circular, envio. Talvez você entenda de uma forma e ela entenda de outra, né? Então, essa comunicação, para ela ser eficiente, que é uma das características que o síndico precisa desenvolver nesse sentido, é exatamente isso. Será que eu estou realmente comunicando na linguagem perfeita para esse universo que eu estou inserido? Assertividade. Exato. A gente, essa importância, né, da escutativa, porque trazer a consciência do síndico, né, da importância dele desenvolver essa habilidade, estar sempre atento, né, a isso, e mostrando para ele que essa escuta, ela vai ajudar a ele a ter decisões mais assertivas, né? E aí, com decisões mais assertivas, ele vai conseguir conduzir melhor, né, aquela gestão vai fluir melhor, com menos conflitos, com menos problemas, né? Então, às vezes a gente chega, né, num condomínio e o síndico coloca, nós estamos com um problema, as pessoas não querem fazer isso, as pessoas não querem, né? Eu há pouco tempo tive uma situação no condomínio com cachorros, né, de origem feroz, aqueles cachorros que aqui no estado do Rio, inclusive, nós temos uma lei onde esses cachorros têm que ser castrados, é uma discussão, sim ou não, mas tem que andar com focinheira, né, com coleira, essa situação. E o síndico tinha a situação no condomínio, né? Uma situação grave, porque muitos idosos e esses cachorros andam, inclusive, soltos e várias vezes pelo corredor, e o síndico nada faz para poder resolver essa situação. E aí a gente percebe, né, que o problema é a escuta,
essa situação tem a questão, né, legal, que ele precisa agir, porque ele responde por Sim. isso, Sim. óbvio, mas tem a questão da escuta. A escuta vem de alguém que não votou nele, e aí ele já não escuta da forma imparcial. Exato. Né? Então eu acho que são vários caminhos a questão da escuta, né? São vários canais Sim. que a gente precisa estar vendo e ajudando esse síndico. Nosso papel, a gente dando uma assessoria quando, né, procura o nosso serviço para determinada situação, você tentar mostrar para o síndico, olha, você precisa escutar. Será que você está escutando, né? Tem alguma interferência nessa escuta? Será que tem alguma coisa no caminho entre a pessoa, né? Os condôminos estarem, né, colocando, falando ou mandando mensagens e você recebendo isso? Qual a interferência que tem nesse caminho? Deve ter algum ruído. Exatamente, algum ruído no caminho, Exato. alguma interferência, alguma má disposição, né? Exatamente, receber. tocou no ponto. A motivação. O síndico tem que estar motivado a ser o síndico gestor ali, né? Ele tem que estar afim. E aí, o que a gente encontra muito por aí? O síndico que se esconde, o síndico que não quer te ver. muito Bateu comum. na minha Não quer porta, fala que eu não tô. participar, né? Muito comum. Nada. Muito comum. Muito comum. E aí ele né, não desenvolvendo essa motivação, ele acaba criando problema para ele mesmo, porque a gestão dele fica mais complicada, né? Fica tensa. Fica tenso isso. Tenso. A gente percebe, né? Quando a E gente como chega no lidar lugar, com a gente- essa tensão, né? Porque é um negócio Climão. é climão no elevador, é briga na garagem, né? E por aí vai, né? E às vezes acaba no judiciário, enfim. E ele fica ali naquele que se esconde. Então, assim, é ser ativo, né? É estar motivado, vontade de trazer essa pacificação para o condomínio para ele gerir melhor. Inclusive na participação do condômino na gestão dele, que tem uns também que é assim, não, eu decido. Mas sabe que eu enfrentei uma situação nessa questão de gestão participativa. Porque naquele condomínio, tudo que os condôminos queriam era saber o que estava acontecendo. Sabe aquela coisa? Eu quero saber o que aconteceu com as contas, eu quero saber o que está acontecendo com a administração. É o meu imóvel, eu tenho o direito de saber, né? E esse síndico, ele tinha uma característica xerife. Ele não participava ninguém, ele não dava acesso a documentos, os condôminos mandavam e-mail perguntando coisa, ele não respondia. Ele se colocava aqui e os condôminos aqui. Eu faço tudo, vocês não têm que saber de nada. E isso começou a gerar uma situação que ficou insustentável. E aí, né, quando ele me procurou, eu propus para ele, né, uma mediação entre os condôminos para a gente poder... Aí ele, mas para que isso, doutor? Eu falei, olha, primeiro, eles só querem conversar com você. Eles querem saber o que está acontecendo com a unidade, com o imóvel deles, né? Então, o senhor, como gestor, o senhor tem o dever de passar isso para eles. E se o senhor trouxer esses condôminos para participar da gestão, seja através de uma comissão de obra, seja através de uma comissão, a gente quer mudar aqui a academia, o playground das crianças, deixa eu, né, trazer um grupo de condôminos aqui para me ajudar com isso daqui. Gente, isso evita tantos problemas, porque as pessoas se sentem parte do negócio. Elas se sentem valorizadas, né? Então isso é muito importante. Uma coisa que vocês falaram a respeito do direito de vizinhança, né, que é muito comum. O direito de vizinhança, muitas vezes, você falando do cachorro, eu lembrei de um caso de um passarinho. Oh, meu Deus, passarinho. O condômino Que reclamou condomínio! do passarinho ficar piando quando o sol nascia. Oh. Todo dia. Só que aí entra a regra dos 3 S's, né? Porque, independente dele ser um passarinho, ele estava incomodando. E aí, qual é a solução do caso? Falei, olha, eu tenho que conversar com essa pessoa, ver se ele consegue arrumar alguma forma desse passarinho não ficar piando desse jeito. Encapa a gaiola, deixa o sol nascer depois que ele tomar café. Esconde ele do Esconde sol, o né? passarinho. Porque a gente sabe que pássaro desperta com o sol. E se ele não parar de piar, ele vai ter que resolver, porque não vai ter como. Tá interferindo ali no direito de outra pessoa, né? Então, essa gestão participativa, nesse âmbito geral, é de trazer os condôminos, né? De dar esse acesso. Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que você tocou numa questão aí que é o trabalho em equipe, né? Você antes falou sobre o caso, né, que você está atuando e que propôs ao síndico a chamar essas pessoas para comissões. Assim, eu acho que esse trabalho em equipe, ele é um trabalho que ele tem que ser valorizado, entende? Inclusive incentivado pelo síndico. Ele não vai perder, entende? A autonomia, o posto de síndico, muito pelo contrário. Eu fiz uma assembleia por um condômino, né, há poucas semanas, talvez uns 15 dias, mais ou menos,
onde o síndico ele tinha o papel nítido de xerife. Sabe, eu não estava pelo síndico, né? Eu estava pelo condômino, que queria simplesmente as pastas, as notas, os documentos do condomínio. Tiveram que ajuizar uma ação, entende? Para poder ter acesso aos documentos. O síndico na Assembleia ele foi reeleito antes da prestação de contas. Nossa. O síndico na Assembleia estufou o peito e falou: eu faço e não faço. Desse jeito. E aí falta habilidade, talvez, dos advogados que estejam assessorando, eu acho que, inclusive, né? Não habilidade, é visão. É visão do que é hoje a gente poder atuar no direito condominial. Eu acho que você atuar no direito condominial hoje, você tem que, né, além do direito, você tem que saber entender da gestão, você tem que ver, né, entender dessas questões que nós estamos aqui conversando, para poder chegar, entende, e dar uma assessoria, uma orientação ao síndico que possa realmente resolver aquelas questões naquele condomínio. De fato, então, durante toda a Assembleia, eram 3 advogados pelo condomínio, tá, que estavam ali com o síndico e que em absolutamente nada falava, tá, intervia nessa situação onde estão os documentos. Não tinha um balancete, não tinham nada, absolutamente nada. E os advogados também ali, né, omissos, sem... E é uma postura que a gente precisa tá colocando. Então, quando você traz essas pessoas para trabalhar em equipe, é um direito que elas têm de ter acesso. E quando você traz, você está abrindo você está demonstrando, você está colocando ela dentro daquela gestão. Você está falando para ela, olha aqui, né? A gestão está aqui. Traz a A capacidade de liderança. A capacidade de liderança. Tocou num ponto extremamente importante. Porque se você não tiver essa habilidade também, que é uma habilidade que também se pode desenvolver, Sim. né? Todas essas habilidades que nós estamos colocando aqui são habilidades que podemos Do desenvolver. ser humano. Sim. Né? Mas do ser humano, não precisa nenhum título, né? Isso. Nenhuma formação específica. Exatamente. Essa corresponsabilidade, né? Dividir, partilhar tudo isso. Mas a gente está falando da escuta ativa do síndico, do que ele pode desenvolver de técnicas, mas a gente também tem um trabalho base que é a divulgação e instrução dos condôminos. Com certeza. Então, temos 2 lados, né? A gente tem que admitir Sim. que de fato existe os condôminos que clamam por uma Sim. necessidade como essa, né? Não sequer têm acesso a uma documentação. Hoje está tudo muito informatizado nos aplicativos das administradoras. A gente consegue dar um clique e abrir a nota fiscal. Importante não só abrir a nota fiscal, mas dar um confere, até muitas vezes por questão de fraude, verificar a autenticidade dela, se aquele serviço realmente foi prestado, se aquele equipamento realmente foi comprado. Quem pode fazer esse cheque se não o próprio condomínio? E hoje, condômino, né, né? eles estão Perdão. naquela assim, só complementando o que você está Sim. falando, que vai aí no teu raciocínio seguinte. Hoje existe uma questão entre os condôminos que eles estão assim, se excedendo o direito de reclamar, né? Tá, hoje tem um abuso do direito de reclamar. Eu Tem. tenho o direito de reclamar? Ok, eu tenho, mas até que ponto? Sim. Porque eles acham que eles podem reclamar de tudo e qualquer coisinha, deliberadamente ofender as pessoas sem nenhum gravame, né? Aí, vírgula, né? Porque se houver alguma ofensa, houver algo que extrapole, dá o direito àquele que foi ofendido e fazer uma ação de direito de ressarcimento, dano moral, ressarcimento não, perdão, dano moral, fazer esse pleito, né, perante. Então, ele também pode estar falando demais sem ter uma justificativa, porque não basta impugnar. Eu tenho que impugnar, mas eu preciso apontar onde está o erro ou a falha. E se não apontar, que seja o inverso, né? Então, não me dá a prestação de contas, vai ajuizar. Isso. Agora, você não dá, e tá lá, eu que não acesso, opa, então eu também tô difamando. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? Os condôminos, o síndico. Mas o trabalho de base, eu acho que realmente ele é muito importante. Essa questão que a doutora Laine colocou, excesso de reclamação, eu tenho até um processo, né, contra um fato de um condômino, que uma síndica, mulher, né, já vem, né, com essa questão que ela foi extremamente perseguida, né? O livro de ocorrências tinha um condômino que hoje ele é síndico, né? Ele, com o desejo de ser síndico, ele foi por um caminho, né, onde ele reclamava de absolutamente tudo
no condomínio. O excesso é nítido. Se você verificar a ponto dela responder o livro, tá? E ele vira abaixo e dizer que ela não tinha respondido o que ele tinha perguntado. Né? Não foi isso que eu perguntei. Chamei ela de analfabeta. Que na próxima ele vai simplificar o vocabulário dele pela incapacidade dela de entender o que ele escreveu. Aí você não tem outra solução, né? Senão Sim. você lançar mão, né, do que se tem, que é uma ação, entende? E é o judiciário, porque isso a gente precisa de frear. E hoje ele é síndico nesse condomínio e não tem nenhuma dessas habilidades. Né? E ninguém quer, e ninguém, né? Ninguém vai Se de frente, tentar colocar um síndico profissional, eu acho que nesses momentos, talvez, e muitas vezes é a melhor alternativa, né? Afasta, Você traz né? uma pessoa de fora. Você tira o foco, né? Porque ele tá ali, Isso. aí você afasta, né? A Laine brilhantemente começou aqui nossa conversa falando da pandemia, né? E aí a gente volta nesse assunto de que a pandemia trouxe floresceu o melhor e o pior das pessoas, né? Então hoje a gente fala muito de stalker, né? A gente fala do condomínio antissocial, que antes existia, mas... Tava morno. E agora a discussão veio com... Agora não, né? Mas na pandemia essa discussão veio com força. Precisou um olhar técnico e legal em cima disso para que se pudesse tomar providências, porque muitas vezes o síndico não tinha muito como, né? Como que eu vou conduzir isso? Eu não tenho essa força. E hoje existe, né, esse direcionamento para resolver essa situação, né? Legalmente falando. Só que antes disso a gente tem as características que ele precisa desenvolver para talvez através de uma mediação, porque a gente nunca pode esquecer que no condomínio é diferente de uma empresa. Quando a gente tem uma empresa e ali as pessoas não se dão bem, você resolve fácil, né? Demite todo A mundo. Cláudia no trabalhista final, que né? pode falar pra gente. É, Resolve pois é. fácil, aqui ó. Acabou. Acabou. Condomínio não, ele tá ali e vai continuar convivendo, né? E nesses casos, então, que o síndico persiste ali e ninguém toma nenhuma providência, é administrar. Essa síndica, tenso, por exemplo, tenso. ela hoje está fazendo terapia, ela teve que ir para Olha os psicóloga. reflexos. Eu posso falar quem é, porque não vai ter nenhum problema, é minha irmã, né? Ela me pré-autoriza a colocar esse caso, né, dela, porque realmente foi né? E eu sou advogada, né, dessa área. Para mim era um outro sofrimento, porque eu estava vendo a minha irmã. Dois E sofrimentos. quando a gente viajava, tá? Era domingo, a gente na minha mãe, né? A gente viajava, tava lá ela, né, no telefone resolvendo o problema, porque ela tinha pânico de qualquer coisa que pudesse acontecer fora do controle dela por conta dessa situação. E eu sempre falava, você não tem que carregar nas costas, você tem que ter limite, você tem que colocar limite, você tem que ter horários, porque não é pelo fato de você morar, né, residir no condomínio que você está à disposição 24 horas, porque você vai adoecer, e foi o que aconteceu. E nem tudo o síndico resolve, né? E nem tudo se Tem coisa que não é da alçada do síndico. A gente ouve certas coisas. Ai, mas o síndico não fez isso pra mim. Ai, porque o síndico não me atendeu. Gente, aí você vai olhar a questão em si, mas o síndico não tem que resolver mesmo isso. Sim. Isso é uma questão sua, né? E aí entra um ponto, meninas, que eu acho assim muito importante. Com todas essas mudanças que aconteceram, surge uma situação. Nós, advogados, tivemos que nos reinventar também, né? Porque eu, pelo menos, vejo isso por mim. O cenário mudou totalmente. Antes a gente tinha uma postura, hoje nós temos que ter outra. Hoje eu vejo cada vez menos advogados altamente combativos e litigiosos de uma forma desnecessária. Por quê? Lógico, vai chegar um momento, vai ter coisas que nós vamos precisar ajuizar? Sim. Só que antes de chegar nesse ponto, em se falando de condomínios, é preciso fazer uma investigação antes, ver se aquilo não é possível resolver de forma administrativa, de forma judicial, através das técnicas aí de mediação, escutativa, de trazer essa questão educacional para o condomínio, porque hoje eu vejo essa necessidade assim latente, né, de mudança de cultura mesmo, né? E no Brasil a gente sabe que tudo é litígio. As pessoas parecem que elas são forjadas no litígio. Eu quero brigar, tudo eu quero discutir, tudo eu quero... Em outros países a gente não vê tanto isso. Mas no Brasil, essa cultura é muito grande. Então, nós advogados, né, não sei se vocês veem dessa forma, eu vejo que hoje a gente precisa também, além do síndico, nós também temos que desenvolver essas habilidades, né, os soft skills, para que nós também não adoeçamos. Porque, gente, é muita coisa.
Um condômino, por exemplo, né, vou citar aí o caso do condômino antissocial, ele desestrutura o prédio inteiro. Nossa, Ele condomínio, inferniza a vida de todo mundo. quantas torres forem. Sim. Exato. Consegue. Foi esse caso que eu contei aqui agora. Consegue. Consegue. Entende? Que adoeceu a síndica. Ele desestruturou, entende? O prédio, né, inteiro, porque as pessoas realmente Exato. ficam, né, abaladas. Sim, ele Então, Contamina. Ele contamina. E Ele é muito vai... comum a Sim. gente ver, né? É muito comum a gente É. chegar em condomínios quando tem um grau de tensão muito grande, alguém chega e fala, não, peraí, tem alguém, tem alguma coisa, tem uma Fica no peça. ar. A gente tem que ficar atentos para identificar essa peça. Exato. Quem é essa, né? Onde? E muitas vezes, 2, 3, Sim. 3, 4. Não é um número excessivo. Não, mas ele Nunca consegue fazer É. exatamente isso. E né? com a rede Desestruturar. social, né? Faz grupo do WhatsApp do bloco 1, do bloco 2, do bloco Isso. 3, ele entra em todos, causa realmente de forma infundada, que na maioria das vezes é isso, está Sim. lá a resposta, ainda ofende, agride, magoa e traz essa consequência para a própria saúde. E com relação a essa questão da nova advocacia, que nós representamos, né? A nova advocacia, não só preventiva, mas com um olhar diferenciado, se faz necessário. Se faz necessário porque ela precisa estar sendo implantada também nos dias de hoje. O advogado não tem mais, e eu acho que isso, ao longo dos anos que também virão, vai ficar mais visível, só essa questão do litígio. A gente já tem uma formação de entender o que consegue discernir, tá previsto, tá ok, tá legal, vamos trabalhar, é judicial, vamos judicializar, mas vamos deixar para o último grau. Antes disso, a gente tem todos os caminhos para poder dar esse apoio, seja num condomínio, seja para uma empresa. Tô pegando ali um funcionário numa empresa, só para fazer uma experiência, deixa ali depois se der o registro. A gente consegue de forma preventiva alertá-lo. O empregador quer fazer dessa forma, a gente faz um parecer, acautela ele do que pode vir a acontecer. É ele quem vai definir, como a gente faz com os condomínios. A gente orienta o síndico, quer? Não quer, você também se acautela, você manda lá o seu comunicado, o seu parecer, e ele que vai definir. A gente não está ali para falar o que o síndico tem que fazer ou não. Então, os egos têm que estar bem ajustados, né? De Exato, todos os Sim, envolvidos. E aí, Exato. eu só, desculpa assim, né, complementando, Sim, eu acho que isso também tudo é uma questão de consciência, né? De você, porque eu já cheguei, né, em condomínio, de chegar e falar assim, eu falei, não, vamos conversar antes, vamos chamar para conversar, vamos mostrar. Não quero nem conversar, tudo tinha conversado, já conversei. Eu quero uma ação, eu quero ajuizar uma ação. Já está intransigente. Já está intransigente. Então, eu acho que também conscientizar, né, esse síndico, ou até mesmo o condômino, né, porque muitas vezes são os condôminos que são Exato. nossos clientes, né, Sim. então já chega assim, eu não quero mais conversa com esse síndico, tudo que eu tinha que conversar, eu já conversei. E às vezes não conversou, às vezes não fez, não buscou um diálogo, não fez uma notificação correta, entende? Não mandou para o lugar correto, não pediu, não requisitou, né? Não requereu o documento correto, entende? Então a questão da consciência, tá? Disso também, eu acho que acaba a gente assumindo como uma tarefa nossa, Exato. como advogados, né? Que essa nova advocacia nos traz. Apaziguar os ânimos, né? Exatamente, a gente acabou aí estendendo o leque para além do que a gente está nos bancos da faculdade, né? Porque daí fica Sem uma dúvida. pergunta, né? Tá, eu tenho que ter umas características do síndico, do condomínio e tal. E se eu não tenho? Eu não tenho. Eu não tenho essa paciência, eu não tenho essa tolerância, eu não tenho esse diálogo, eu sou o xerife. Enfim, como desenvolver? A gente falou aqui muito. Escutativa. Escuta. Olha, né, nesse caso, não tem mais o que falar. Não, então fica tranquilo. Passa a bola, né? Passa a bola pro outro. Olha, eu não tenho mais, tô, né, por aqui. Então fica tranquilo. Eu tento. E essa é a ideia, porque judicializar nem sempre traz a solução. Porque você judicializa, mas o cara vai continuar morando ali com você. Sim, morando. E se Entendeu? você não tiver um processo com boa instrução também, boas provas, muitas vezes você tem uma improcedência. E quanto tempo vai Sim. levar esse... Quanto tempo vai levar? O juiz está lá do outro lado. Você está aqui no condomínio, sabe o que está acontecendo todo dia. Exato. Mas o juiz está lá e ele não sabe. Então você tem que levar a ele o conhecimento, né? Exato. Instruir muito bem esse processo. E às vezes, a maioria das vezes, não tem. E muitas vezes é problema, né? Picuinha com o vizinho. Foi para um cachorro com a cunho bola. pessoal, né? sim. É pessoal, pessoal. né? Com a bola, com barulho, com tipo de música, com o cachorro. Eu tenho um cachorro insuportável.
Eu Gente, tenho um mas cachorro. sabe, Eu não sei, é o meu cachorro. É o que Eu ela não sei ama, né? como o Você meu ama look. seu Eu cachorro. amo, só eu amo meu cachorro, ele é insuportável. Então, muitas vezes eu fico trancada, porque eu tenho que fechar a janela. Mas Entende? olha aí, olha a escutativa dela. Ela tem consciência. E ela desenvolve o que ela precisa ali para resolver essa situação. Fecha a janela. é o nosso não trabalho, deixa- assim. Exato. Então, Você eu acho mora que em casa ou em condomínio? Eu moro em condomínio, eu moro em prédios, né? Condomínios de prédios. E o meu cachorro fica na janela. E ele tem problemas, então ele late muito. E tem muitos cachorros no meu condomínio. Aí entra a questão do perfil, né? Porque eu tive que mudar de um condomínio, porque eu não tenho perfil pra morar em condomínio, eu não suporto barulho. Você nunca Eu poderia sou ser minha vizinha. extremamente chata. Eu ouço até uma pena caindo no chão, gente. Aí qual que era a solução? O povo que era chato? Não. A chata era eu. Eu tive que dar um jeito, né? Ainda bem que eu pude fazer isso. E mudar para um outro local, né? Que eu encontrei um condomínio perfeito pra mim. Parece que não tem ninguém lá, só eu. Pois é. Isso é ótimo. É, Só que nem todo mundo tem essa tem essa possibilidade. possibilidade. E aí surge essa situação, né? E não tem a consciência. Eu tive uma situação, né, de uma cliente que ela é uma condômina e muito essa questão do barulho, assim, muito latente. Ela também acabou ficando doente por causa disso, né, cheia de mancha roxa, problema de coração. A mulher... Aí um dia, né, conversando com ela desesperada, porque a situação, assim, não tem o que fazer. Inclusive, a síndica desse condomínio, mesmo não sendo obrigação dela, ela tentou mediar, tentou ajudar para as duas ali se resolverem. Não resolveu. Entramos com o processo, tem provas, assim, que eu tenho certeza que a sentença vai ser positiva, porque realmente o laudo desse decibéis, polícia criminal, tudo dá positivo pro lado da minha cliente. Só que o que eu falei pra ela? Você quer ter paz de verdade? Você vai ter que mudar daí. Se mude. Porque a tua vizinha, ela não vai mudar, ela já deixou bem claro isso pra você, até porque o barulho não afeta ela, afeta você. Você ficou doente, você tá perdendo a sua saúde. Eu sei que é difícil você sair da tua casa para um outro local por causa de uma situação como essa. Mas o que é mais importante? A tua saúde ou ficar nesse embate até o fim? Porque você vai ter uma sentença procedente, você vai ter uma solução, você vai ter aí uma penalidade, um dano moral e tal, mas não vai resolver o problema. Não vai. Sabe por que não vai, Denise? Porque o apartamento que ela mora é aquele tipo de apartamento que parece uma casca de... As paredes são finas, não tem vedação acústica, essas construções de hoje ela tem um pouco de problema com relação a isso, né? E aí, por mais que o juiz aplique multa, o simples barulho do dia a dia, de você pisar, de você puxar uma cadeira pra você comer, deixar cair uma vassoura, atormenta ela, entendeu? Então não tem. Ô, Alaine, eu tive um caso já antes da pandemia, até um tempo antes da pandemia, que o vizinho, eles tinham uma situação. Eu fui conversar, até a síndica, né, se envolveu, eu fui representando um condômino, porque era um imóvel, né, um apartamento dessa forma, e o morador de cima, eles chegavam tarde. Eram 3 filhos e eles tinham que arrastar uma cama. E isso incomodava embaixo. Então, o que ele começou a fazer? Arrastava a cama ainda de dia, ficava com o quarto como se fosse dormir durante boa parte da tarde, começo da noite, para não incomodar à noite. E aí começou a incomodar na cozinha. Por quê? Porque eles chegavam tarde e o ato dela, eu acho que era socar um alho, né? Porque é a única coisa que eu consigo visualizar que pudesse fazer esse barulho tão grande, né? Que ficava socando alguma coisa. E aí o condomínio falou assim, a minha esposa chega tarde do trabalho e ela faz o almoço à noite. Como que a gente faz? Se mudaram. Os dois se mudaram. Um foi pro sul, né, a vizinha embaixo, e o de cima se mudou para outro. Então são situações que às vezes não tem, não adianta, o judiciário não vai dar conta, entende? E se você é uma pessoa sensível a isso, como você falou, sensível ao barulho, nós nunca poderíamos ser vizinhos enquanto o meu look for vivo, porque o meu look é insuportável, entende? Eu brigo com ele, vai sair da janela e ele faz assim. Ele é muito inteligente, esperto. Entende? Ele então, reclama. Assim, mas aí é aquilo que eu estava falando. Nós somos advogadas condominialistas, né? E estamos aí nessa jornada de atualização, né? De trazer esse momento né? Importante. E nós temos que praticar. Muito. Para nós, Pessoal, na nossa vida. Difundir. Na nossa vida. E aí é isso. Isso. Né? Nós estamos indo para os minutos finais, né? Já Poxa, estamos, inclusive, passa extrapolando o rápido. tempo. Falar sobre isso é muito gostoso, né? Primeiro porque a gente vê a necessidade, que é uma necessidade, no geral, de todo mundo, desenvolver essas habilidades, até pra gente viver melhor.
né, em sociedade. Como advogado, como pessoa, como condômino, como síndico, enfim, como qualquer personalidade aí, né? Mas nós estamos indo para os minutos finais, e aí espero, né, voltar a falar sobre isso novamente com vocês em outros momentos. Fique à vontade para fazer os agradecimentos finais, né? Passar muito rápido, mas um prazer estar com vocês. Nossa, que alegria dividir a mesa aqui. Foi muito gostoso. Foi muito bom. Fluiu muito bem. Realmente o assunto vai muito além, né? A gente sabe que uma sentença vai desagradar alguma das partes, então diálogo, em primeiro lugar, né? Mais uma vez, obrigado, doutor Francisco, a aba que você deu espaço para nós. Dizer para vocês que foi muito bom poder estrear, né, aqui o meu primeiro podcast com vocês e agradecer, né, a nossa mentora, a Andrea Resch, né, que ela é incentivadora da gente passar por esses desafios, e também o Dr. Francisco, né, dizer que eu faço parte da comissão do Rio de Janeiro, da comissão condominial da aba do Rio de Janeiro, e muito bom receber vocês. Tá? E não será, esse foi o primeiro, mas certamente não será o último podcast. Com certeza. Bom, eu também agradeço a aba, ao professor Francisco Egito, pela oportunidade. Também é minha primeira vez. Mas conversando com vocês não é o que a gente fica muito à vontade e feliz de falar de uma coisa que a gente gosta, né? Que eu estava falando aqui. Sou muito feliz em ser membro da SEX, né? E a nossa maravilhosa Andrea Resch. E foi maravilhoso estar aqui com vocês, que a gente possa repetir logo. Isso aí. Bom, pessoal, a dica que eu deixo para vocês é que é possível desenvolver essas habilidades. A gente não nasce com elas, né? A gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, assim que a gente percebe que a gente precisa. Através de cursos, conversando com outras pessoas que já estão um grau acima. Então, assim, é só procurar que você vai encontrar muita coisa boa no mercado para te ajudar. Quero agradecer a aba, né? A Comissão de Direito Imobiliário e Condominial aí da aba, o Dr. Francisco Egito, a doutora Andrea Resch, que é a nossa mentora. Quero mandar um beijão para os nossos, né, integrantes lá do Jurídico Diz Que Pode, que não puderam estar aqui hoje. Pessoal, beijo e muito obrigada a todos, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada.